Olá, boa noite. Tudo bom, gente? E aí? Boa noite, todo mundo. Vamos começar já já essa live maravilhosa com a participação da doutora Elisa. Doutora Elisa que já chegou, se quiser me mandar a solicitação, doutora Elisa, eu já posso botar você aqui dentro já da chamada. Boa noite, José. Boa noite, mãe. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Jamile. Boa noite, Andressa. Kelzinha, boa noite. Ai, que saudade de vocês. Ah, sim. Alana, amiga. Oi, Osana. Boa noite, todo mundo. Minha gente, 8 pessoas, eu tô até assim, pasma. Obrigada pela presença de todos. Doutora Elisa, se quiser mandar a solicitação, eu já aceito aqui pra gente começar. Não sei se sou eu que tenho que botar. A gente vai falar hoje sobre um assunto bem bacana, gente, que é... Oi, painho, meu pai entrando aí. A gente vai falar sobre um assunto bem bacana hoje, que é justamente a relação entre obesidade e dor na lombar, né? E nada melhor do que uma nutricionista para ajudar a gente nessa temática, né? Joaquim, boa noite. Boa noite, doutora Olá, boa Elisa. noite. E aí, Carol, tudo bem? Tudo Que prazer jóia. estar aqui na live com você. Ah, o prazer é todo Muito meu. obrigada desde já, viu, pelo convite. Sim, você é a primeira convidada. Aceitou. Oh, quanta honra, muito obrigada, tá? É verdade, estou muito feliz pelo seu aceite. Você que é uma nutricionista que eu respeito muito o seu trabalho. Conheci você Oh, através muito de uma obrigada. paciente minha, que eu gosto muito também. E Obrigada. estou muito feliz por a gente estar aqui hoje. Que bom, que bom. Vai ser muito, muito conteúdo hoje, né, Carol, que a gente vai Vai, compartilhar aqui, né, vai ser nas mesmo. nossas duas áreas aqui. É, Não deixa de estar tão interligada, né? Mas é isso aí, estamos aqui para trazer esclarecimento para o pessoal, tirar dúvidas, trazer alguns dados também, né? Que você vai apresentar alguns dados para a gente. sim, que é importante. E é assim, um assunto bem pertinente. Parabéns pela escolha do tema, tá? Porque tem muita gente, né, com essas queixas É verdade. e que às vezes se sente um pouco perdido. E aí a gente vai trabalhar aí na live toda essa questão da relação da nutrição com a fisioterapia nas questões da dor lombar, da obesidade. Sim, é verdade. Doutora Elisa, eu vou pedir para você, assim, algumas pessoas que estão aqui eu conheço, né? Sim. Mas eu imagino Tá que bom o um. microfone, Tá, Carol? tá ótimo o microfone. Beleza, beleza. Eu imagino que tem algumas pessoas assim que nunca lhe viram, então por causa disso eu vou pedir que você se apresente para o pessoal. Você que é uma nutricionista funcional, né? Vou falar um pouquinho do Isso. seu currículo breve que eu já conheço. É mestre em educação interdisciplinar, tem experiência na área clínica tanto com pacientes de diabetes quanto obesos com sobrepeso e trabalha com uma abordagem de comportamento alimentar. Queria que você falasse um Isso. pouquinho sobre essa sua experiência clínica e acadêmica. Antes mesmo do curso de nutrição, né, eu sou formada também em ciências biológicas, né, então minha sede por tratar questões, assim, do ser humano, da saúde, da fisiologia, vem desde essa minha primeira graduação. Aí depois eu fiz, né, o curso de nutrição, que aí complementou mais ainda, onde eu pude ter o espaço de participar mais ativamente em contato com pacientes mesmo, né? Que até então eu era só professora de biologia. Sim, E dentro desse contexto todo, né, fui para o curso de mestrado em educação interdisciplinar, que me abriu mais ainda as portas para a facilidade de trabalhar com outros profissionais, né? Já que tem essa pegada interdisciplinar. Então, a gente perfeito. dialoga muito bem com profissionais de outras áreas também, inclusive casos de pacientes, né, específicos.
fica mais flexível a gente harmonizar um tratamento que seja mais eficaz em prol da saúde desses pacientes, né? De maneira E integrativa. Muito partindo, legal, doutora. exatamente. Aí partindo para a experiência clínica, né? Eu não sei se alguns aqui já andaram passeando pelo meu perfil no Instagram. Sou nutri, sou diabética também, né? Tipo 1 há Verdade. 23 anos. Esse ano eu tô caminhando para os 24 anos já de casamento com diabetes. E uma das coisas que eu tenho percebido, no caso do outro diabético, né, o tipo 2, que ele evolui com o tempo, aí de algumas coisas que ele não cuida bacana da saúde dele, é justamente o excesso de peso, né? Hum, Então, o excesso de peso, a obesidade, ela compromete muito quem já tem um perfil genético para desenvolver, né? Diabetes. E com isso, às vezes os pacientes que eu atendo, eles não necessariamente são diabéticos, são obesos que já vêm com muitas queixas, né? Inclusive queixas mesmo de motilidade, né? Que a gente recomenda muito a atividade física, só que tem alguns casos que se ele começar sem uma orientação, realmente ele vai se prejudicar, vai se inflamar mais ainda. sim, Porque ele está com um excesso de peso, não é muito mais do que o corpo dele consegue suportar para fazer algumas atividades de impacto. Só que ao sim, mesmo tempo a gente precisa que esse paciente emagreça. Ele precisa, né, emagrecer para a qualidade de vida dele, da saúde. sim. E onde eu aprofundei mais os estudos com base nessa questão de como é que funciona realmente o corpo de pessoas que, por qualquer motivo, ficam obesas, né? Outras já têm aquele metabolismo mais bacana ali, que não ganha peso com muita facilidade. Como é que eu poderia trabalhar isso, né, de uma forma não só nutricional, como comportamental também? E aí a gente vai estudando, eu tenho 8 anos já de formada, É e uma aí a gente bagagem não para boa de aí. estudar, né, É, Carol? é verdade. A gente se forma e descobre que tem muitas outras coisas para estudar, principalmente quando a gente vai funilando para uma temática de estudo mais Mais específico, né? específica. Então, e dados de saúde, assim, é algo que sempre está se atualizando, a gente tem que acompanhar. Com Então, eu certeza. tenho muitos pacientes obesos, diabéticos ou não, que estão aí em tratamento, principalmente depois do início ali da pandemia, quando passou assim 6 meses de pandemia, muitos se viram com ganho de peso muito Sim, é fácil, verdade. Isso né? daí aumentou E ao muito. mesmo tempo, parques ficaram fechados, academias fechadas, né? Então houve uma questão aí de ganho de peso e meio que a privação de fazer exercício. E aí isso prejudicou muito. Alguns conseguiram já ter uma perda considerável de peso e outros ainda não, né? Então a gente vê que começa a surgir pontos cegos ali na vida desse paciente e ele vai apresentar queixas, né? A qualidade do sono não é mais a mesma, a motilidade, né? Para ele se mover para os lugares, subir uma escada, às vezes até entrar, sair no carro, dirigir, já não é mais tão confortável. E aí, como eu sempre falo, né? São formas do corpo conversar com a gente. Ele está apenas mandando alguns recados e espera que a gente escute essas mensagens e a gente trabalhe em prol de resolver essas questões. É. E eu tenho tido muitas experiências muito boas, realmente, quando o paciente se compromete, né? Ele também tem que ter, A autorresponsabilidade, né? abraçar, ele tem que abraçar toda essa causa para que ele sinta no próprio corpo dele essa melhora, esses pontos positivos. Entendi. Doutora, eu vou lhe perguntar uma coisa, assim. Hum, De um lado, a gente tem a obesidade, né? Que é uma parte que a gente está vendo que é um problema muito sério. É, que, assim, no Brasil afeta 41,2% dos brasileiros, eles são obesos. Então, é quase metade da população brasileira que é obesa, né? Já uhum, chegaram índices de mais de 2 trilhões de dólares em custos diretos relacionados à obesidade no mundo. Então, esses custos eles uhum, estão equiparados aí aos custos, por exemplo, da guerra armada ou dos impactos do tabaco. Então, a gente tem um impacto socioeconômico enorme por causa da obesidade. Não é só um impacto individual, mas é um impacto social também.
Inclusive, a obesidade, as pessoas que são obesas, elas têm risco de morte, né? Elas apresentam risco de morte. E aí eu queria saber uma opinião sua mesmo, né? Uma visão sua, sua visão como nutricionista. Por que você acha que a obesidade ela é um problema ainda tão impactante na sociedade? Ótimo, boa pergunta, né? De uma forma bem simples, eu vejo dois cenários. Um de pessoas que estão ganhando peso a cada ano, né? Esse número aí não vai parar por aí, infelizmente, a gente sabe que vai crescer. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, elas estão cansadas de estarem com esse excesso de peso, né? E aí o que que acontece? Existe também, Carol, toda uma propaganda, né, da mídia para comidas mais calóricas, que Sim, elas são as que te deixam mais felizes. Venha participar da promoção, compre um, leve três, né? sim, Então, isso assim, é verdade. quando eu no meu tempo que eu era criança, refrigerante mesmo era algo muito assim, de se você consumir de festinha em festinha, entendeu? E hoje está muito fácil isso nas prateleiras dos supermercados, nas lanchonetes. Hoje a gente observa que de alguns anos para cá, o bolo, a torta, são pratos que vêm bem gourmetizado, não é? Com muito Sim, açúcar, muito com muito açúcar. corante, com decorações muito bonitas, lindas realmente. Às vezes dá até pena de você comer, porque tá muito bonita, quer fazer uma foto, quer postar, porque são feitos de mãos assim de profissionais que são tipo fada mesmo, sabem fazer Artísticos bem mesmo, bonito. né? É, Bem lindos. Mas o problema não está necessariamente nesse produto que está exposto, mas no comportamento de quem é o consumidor, né? sim. Então, quem é o consumidor é quem tem que se policiar, porque esses produtos eles virão cada vez mais com uma tendência mais gourmetizada, Mais mais provocante, acessível, né? mais provocante, mais E, difícil para a pessoa ela dizer não, digamos é. assim, né? Para o Então, comportamento dela ser um assim, comportamento negativo em relação à comida. aham, exatamente. Então, o que é que interessa saber? Esses produtos, eles vieram, já existiam, né? Só que de uma forma mais simplificada, e eles vieram com muita força. Vieram com muita força para o mercado. Inclusive, eu tenho amigas que se identificaram na arte de bolos, recheios e tal, nessa pandemia, né? E tiveram que sair de seus empregos e se identificaram com essa área e estão crescendo muito, inclusive tendo bons recursos financeiros com isso. Mas o cliente tem que entender quais são, né, as motivações e a frequência que faz com que ele busque aquilo sempre, né? Então, se não houver uma mudança de comportamento para que se gerem novos hábitos com esse consumo e ele começar a ficar algo muito frequente, porque fica no percurso de sua casa para o trabalho, Sim. ou na padaria do seu bairro, abrir uma panificadora nova e antes não tinha, você não comprava. Agora tem, você todo dia passa lá para comprar alguma coisa, Até o iFood, né? né? Esses aplicativos, pede aí, esses Não precisa aplicativos. mais sair de Não precisa nem casa. sair de casa, você consegue. Não. Mas Você. isso também existe para o contrário, né? Também existe para comida saudável, mas Uhum, existe. o inconsciente É, do delivery, junk já a food, delivery. Quando fala assim, ó, vamos pedir um delivery, aí já ninguém pensa, pensa em uma salada de frango com é, uma salada crua com frango desfiado, né? Pensa na sim, pizza, no refrigerante, no hambúrguer. Então, assim, esse número vai continuar crescendo e muitas pessoas não vão com muita facilidade conseguir o emagrecimento se antes não tiverem uma nova postura frente a essas novas ofertas, entendeu? sim. Entendi. Perfeito, doutora. Eu falo muito, viu, Carol? Não, mas é isso mesmo. A ideia aqui é É você porque colocar o seu eu conhecimento vou para lembrando todo mundo aqui, saber. Pode eu vou falar. lembrando dos casos que eu atendo e das justificativas que eu escuto, entendeu? Claro, é Eu vou importante. lembrando e aí eu entendo que talvez algumas pessoas que estão aqui, elas passem, né, por essas situações também nem se percebe, né? Sim.
O José falou aqui: sabemos que outros países dificultam o mercado de produtos mais danosos, como ricos em açúcar ou Uhum. sódio. Até que ponto as políticas públicas não podem ajudar também nisso? Então, acho que é bem relevante isso também, né? Porque o Brasil, ele é um péssimo exemplo de açúcar no É. pão, açúcar em todos os lugares, só falta açúcar na água. Tem açúcar em todo canto. Então, isso daí E, também é importante, tanto a parte do comportamento individual e gerado pela indústria, né, pela indústria privada, uhum. quanto das políticas públicas também. Essa parte de agrotóxicos, e mesmo a gente entrar, tem muitas coisas que de alimentação mesmo, dessa parte pública está comprometido e isso Uhum. viabiliza talvez esse problema da obesidade de saúde pública ele ser tão importante, né? Isso. Mas, É. dando continuidade aqui a essa parte da obesidade, a gente sabe que a obesidade ela causa muitas comorbidades, tem a diabetes que está, né, sempre atrelada, tem a hipertensão também, né? Essas síndromes Uhum. metabólicas, elas sempre estão relacionadas à obesidade. Mas eu queria saber, assim, de você, falando de dor mesmo, assim. Hum. Quando a gente pensa num paciente obeso, a gente tende a pensar que esse paciente ele tem dor, mas ele tem dor porque as articulações dele vão sofrer por causa do sobrepeso. Mas a gente Uhum. sabe que isso é uma visão muito simplista, porque alterações metabólicas, alterações estruturais, Hum. alterações psicológicas, Hormonal. hormonais, também estão associadas ao processo de dor, não apenas o É. impacto pelo peso. E aí, Uhum. nesse sentido, assim, você percebe que a dor, ela é presente na população obesa, no geral, que você atende, que você estuda. E qual é a sua opinião sobre essa questão da dor no paciente obeso? Pronto. Primeiro ponto, sim, é muito frequente. Dores principalmente na coluna e nos membros inferiores, né? Que são as partes do corpo que recebem o maior impacto. Se você está caminhando ali, o braço não está com tanto peso como o joelho, né? O tornozelo ali, o pé, não está recebendo tanto impacto, né? O Uhum. quadril também, pessoas que trabalham muito tempo sentadas, motoristas que estão muito ali só num espaço que é mais parado, né? Então, principalmente essas pessoas, você aí que está do outro lado, que tem um emprego, um trabalho que te faz ficar mais sedentário, porque realmente é sentado mesmo, Isso daí. tem que ter muita, muita, muita atenção. Nem que seja fazer uma sessão de um alongamento bem feito, mas precisa, né, Carol, ter esse Sobre. momento de relaxamento muscular. Sim. Essa parte aí. Quando a gente vai para a alimentação, existem sim alimentos que podem piorar e alimentos que podem melhorar essa inflamação. Primeiro quesito assim que eu acho importantíssimo, que muitas pessoas esquecem, ou tem resistência, ou diz que vai fazer depois e esquece, é isso aqui, ó. Nosso corpo precisa de água. Inclusive, Tintim, né? tintinha. Precisa de água, gente. Precisa. Precisa muito para que o fluxo, não é? Ali, o nosso músculo ele contém água lá dentro. E também no sangue, nos vasos, nas artérias, nos capilares, a gente precisa hidratar essa cartilagem que está ali, né? Então, muitas pessoas não se enganem. O consumo certinho ali de água, que eu trabalho com o quê? 35 ml de água por quilo de peso para a pessoa, Guardem então esse significa nível, que viu, gente? Já tem uma dica aí, ó. é, Já tem uma então, dica. quanto mais peso a pessoa tem, mais Trinta e células ela cinco tem que ter ml. Repete aí, doutora, por cada favor. quilo de peso. Pronto. 35 ml de água por vezes o peso que a pessoa tem. Isso É o daí, tanto que você tem que então, beber de água por dia. por dia. Pronto, olha aí, pessoal. É, Já tem a exatamente. receita. Não é muito, gente. Não é muito. Não é. Eu já tinha Então, ouvido 1 litro por quilo, né? Mas tá ótimo. é Entendeu? 35 ml. Então, assim, poxa, eu vou ter que beber muita água. Então, você tem duas opções. Ou você vai beber muita água ou você vai emagrecer. Porque aí você emagrece e você vai precisar de menos água, não é? Hum, E as pessoas esquecem, né? Esquecem realmente desse detalhe tão importante. Outra coisa, assim, no sentido nutricional,
que pode vir a atrapalhar, primeiro essa falta de hidratação certinha, né, adequada. São alimentos que vão inflamar os vasos, né, os capilarizinhos mais fininhos ali por dentro. É o açúcar, né? Muito Ele inflamatório. carameliza por dentro, muito inflamatório. Ele carameliza a artéria. Os corantes industrializados em geral, nosso corpo ele não sabe o que fazer com isso, porque não é da nossa genética receber esse tipo de alimento. Só que no decorrer, né, do tempo das cavernas para cá, a gente foi passando por esses momentos de, tipo assim, ele recebe, mas não é algo que o corpo Ele aceita, não né? Bem, processa, tanto né? é isso. E aí vai criando pontos de inflamação no paciente, né? E também, assim, o nosso sangue, ele precisa estar oxigenado. O paciente vai para você, Carol, faz lá a sessão de massagem ou a sessão da fisioterapia certinho, aí chega em casa o paciente não bebe água, né? Vai comer algo com muito açúcar e espera que só o movimento ali que você fez, ou que ele fez, você ajudou ele a fazer no momento, resolva o problema dele. Não é só isso. É isso também, mas não só isso, né? Outra coisa também que prejudica muito os capilares mais fininhos ali que precisam estar desinflamados para que não se sinta a dor. São, chama-se de AIDS, né? Mas assim, traduzindo a sigla para o português, são produtos de glicação avançada. O que é isso, Elisa? Resumindo aqui no geral. Sabe aquele tostadinho do pão, tostex? Sim. Aquele crequezinho da carne que você deixou queimar ali no churrasco. Sabe Hum, aquela casquinha do bolo que queimou? Sabe aquele biscoito mais assadinho? Aquela comida que você deixou propositalmente queimar para ficar creque, crocante? Ele é altamente inflamatório para o olha nosso corpo. só, isso daí é uma informação nova para mim, viu? Eu sabia de muitas coisas Então, de alimentação inflamatória, mas esse é é, novo para mim, pois doutora. é. Quem gosta de comidinhas queimadas, tá? Tá comendo produtos de inflamação ali também. Olha aí, gente. Então, Não pode. Elisa, mas aí eu fui num churrasco. Tá, tudo bem, você foi ali uma vez no mês, beleza. Então, trabalhe os outros dias em casa para não fazer aquele ovo muito queimado, para não fazer aquele pão muito que tem que ficar torradinho, né? Tem gente que gosta. Sim. Então, tenha atenção Ontem com isso, mesmo porque eu fiz um crouton. Eu fiz um crouton, para quem não sabe o que é crouton, é um pãozinho, né? Que a gente bota azeite, pimenta, sal e tosta na air fry para uma sopinha que teve na minha casa. E hum, todo mundo comeu. Então tá todo mundo aí com o vai inflamar. organismo inflamado. Já não vamos fazer mais crouton, corta o crouton. Quem está sabendo dessa informação agora vai pensar, né? Poxa, a Nutri, né? A Elisa falou lá que é para ter cuidado. Porque realmente ele passou, né? O carboidrato ali, ou a proteína que foi queimada, ela já perde a sua função natural de nutrir e passa a inflamar o corpo, Entendi. Já, né? já, já Então, passou, né? A assim, bioquímica já foi muito alterada ali. já ele passa a inflamar gorduras trans que a gente encontra nos sorvetes, né? Tudo que é para ser uma gordura natural, por exemplo, o recheio do biscoito recheado, aquele recheio ali, ele não é naturalmente daquele jeito. Ele sofreu um processo para ficar um pouco sólido, entre o sólido e o cremoso, né? Sim. Então, tem que ter cuidado. E observe, Carol, que esses alimentos são os que em excesso também causam o ganho A fácil de obesidade. peso, Sim, é verdade. né? Então, se você se atentar a ter um cuidado por causa de um motivo, você já está resolvendo outro problema. Não, eu Sim, não vou consumir assim em excesso porque eu entendo que vai me inflamar e ao mesmo tempo você já está evitando de ganhar peso, entendi. que já vai melhorar na questão da redução do peso, já vai melhorar o alívio das dores. Então Sim. sempre é um ponto que liga a outro, tanto para o bem como para o mal. Sim, é verdade. Sobre essa questão da dor, né? Sobre essa questão da dor, eu vi que você falou aí questões, né? Fomos para dentro das pequenas veias, né? Fomos para dentro dos pequenos vasos aí com essa sua explanação.
Foi muito legal isso aí Hum, que você falou, foi muito bacana. Quando a gente da fisioterapia, né, eu que tenho essa parte da terapia manual osteopática na minha abordagem, né, da terapia pelo movimento. Então, para mim, a observação da dor tem essa questão da água, tem essa questão da movimentação, questão de estrutura, tem tudo isso, mas a alimentação é uma coisa que a gente sabe que é muito importante e por isso que é é. importante também essa integração com outros profissionais da área de saúde. Vou aproveitar essa questão da dor que a gente já está falando e sobre uma Hum, perspectiva mais estrutural agora, vou falar por que que o paciente que é obeso ele sente ele pode sentir tanta dor lombar. Por que que existe essa conexão, né? Muitos pontos que hum, você falou aí já estão dentro. Vou fazer só uma ponte, né? O que acontece muitas vezes é que a inatividade, né, o paciente que ele é inativo, ou seja, que ele tem um comportamento sedentário, que você já falou lá, esse comportamento sedentário, ele pode levar ao paciente ter dor, porque o corpo ele não foi uhum, feito para ficar parado. Então, o paciente que ele tem um comportamento exatamente. sedentário, ele pode ter dor em qualquer lugar. Por que que a dor lombar ela é tão falada, né? E por que que ela é tão importante? Porque paciente que tem um trabalho sedentário tem dor lombar. Paciente que tem trabalho fisicamente exigente também tem dor lombar. Certo? Todo mundo tem dor lombar. Mais de 80% da população do mundo vai apresentar dor lombar, pelo menos uma vez na vida. Então, assim, é um dado muito grande, certo? A dor lombar tira É. a gente do trabalho. As pessoas, elas que têm dor lombar, que precisam se afastar, normalmente elas não voltam, né, numa crise muito forte antes de 30 dias. 32% não voltam antes de 30 dias. Então, É lento, né, a recuperação. por que é lenta? Porque também tem essa questão da pessoa tomar remédio e, Uhum, né, não procurar fisioterapia, não procurar resolver. Então, isso é muito forte. Mas, em se tratando sim, da obesidade mesmo no paciente com dor lombar, então a inatividade, ela faz com que o paciente ele comece a ter dor, certo? sim. E aí o paciente com dor, ele vai se tornar mais inativo. Porque ele vai pensar assim, eu tenho dor, não vou fazer atividade. Porque se eu fizer atividade, vai me dar mais dor. E de fato, É. às vezes chegou num ponto que não tem mais o que fazer. A pessoa precisa procurar ajuda, né, de um fisioterapeuta, de um médico, né, para poder ver o que vai fazer, né? Mas a Uhum, questão desse ciclo vicioso, ele é um ciclo que ele de fato ele está acontecendo o tempo inteiro. A pessoa está inativa, sente dor, ganha peso, fica mais inativa, sente dor, mais peso, e aí ele fica dessa fica maneira. no ciclo, né? Fica dessa maneira. O que a gente sabe hoje? Que pacientes obesos, em relação a pacientes que não são obesos, têm mais dor na lombar, por exemplo. Paciente que é obeso, ele tem mais. Pacientes que têm dor lombar, por exemplo, eles tendem a ter um sobrepeso, certo? Sim. A inatividade, né, física, ela é um fator comum, tanto para quem tem dor lombar, quanto para quem tem a obesidade ou o sobrepeso. Então, Uhum. esse é um ciclo que realmente acontece. E aí tem a questão dos alinhamentos posturais, que a pessoa, quando ela começa a ganhar peso, ela vai realmente tendo, né, uma barriga maior, vai ficando mais pesada, vai ficando Uhum. mais difícil de se movimentar. E isso faz com que ela comece a ter regiões no corpo que tenham menos mobilidade. E aí, essa Sim. região da lombar, com a pelve principalmente, quando ela fica com uma curvatura muito acentuada, a pessoa tem um barrigão, então ela já projeta, né, o corpo meio para frente, assim, fica com a lordose lombar um pouquinho maior, muito parecido É. com aquela gestante, por exemplo. A gestante ela tem uma postura assim, mas é uma postura fisiológica, né, que é É natural, temporária, né? temporária, não é nada demais, acontece. Algumas gestantes podem sentir, inclusive, dor lombar ou não, certo? Mas é uma coisa que acontece. Então, essa conformação da coluna vai mudando as curvaturas da coluna. Quando muda as curvaturas na coluna, quando muda o centro de massa do corpo, aí a gente começa a ter região de impacto articular específico, local. Musculaturas que estão muito rígidas lá atrás, ali na coluna, muito presa. O Uhum. abdômen distendido para frente, né? Está muito É. estendido para frente. Então, o abdômen não consegue, às vezes, segurar a quantidade de peso que tem lá na frente.
E o abdômen Verdade. sustenta a coluna. Então aí a gente tem um problema, né? Um problema que vai fazer realmente esse link entre a questão da dor lombar e do corpo da pessoa obesa, né? E Além quando isso disso, se arrasta por anos, né, Carol? Se arrasta por anos, essa situação não tem como não sentir dor. O exato, momento vai chegar e o corpo vai falar ali com dores, né? Ele vai dar um recado e a gente precisa entender essa fala do corpo e respeitar essa fala do corpo com atitudes, né? exato. Com o passar dos anos, o que vai acontecendo é que aquele corpo jovem, né, que começou a engordar ele nos seus 30 anos, 35, vai chegar nos seus 60 com a coluna que realmente tem pouco espaço para se movimentar, né? Que o osso já é um osso que está desgastado, a articulação já está Uhum. muito próxima. Às vezes esse paciente precisa fazer uma cirurgia e aí já é um outro problema, porque o paciente que tem lombalgia, que tem sobrepeso, que faz cirurgia, a recuperação é mais lenta, isso é estudo, na minha prática eu vejo, mas isso é estudo, está comprovado isso que as pessoas obesas É, elas demoram mais a terem um pós-operatório, né? Tem um pós-operatório maior. Então, assim, dá para perceber que existe realmente uma questão do comportamento, como você vem falando, né? Do comportamento sedentário, uhum. né? Que provoca essa conexão entre a dor lombar e a obesidade. Existe a questão também biomecânica da estrutura do corpo, né? Que é afetada, né? Isso falando Isso. bem grosseiro, né? Sem entrar nas Sim, articulações, mas assim, de uma maneira geral é isso. Mas tem uma outra parte também, doutora, que aí eu gostaria de Hum, perguntar para você assim, em relação a essa parte dos alimentos inflamatórios novamente. hum, Porque, por exemplo, sim, digamos que uma pessoa ela possa comer um alimento que dê uma dor no abdômen dela. Quando a gente sim. sente, digamos, levei uma bolada na barriga, o que é que eu vou fazer? Eu vou me encolher, né? Eu vou me encolher. É. E aí é como se tivesse uma diminuição, né, do espaço ali, né, que eu estou contraindo. Por outro lado, imaginando que eu como um alimento que fermenta, que a minha barriga, pum, faz desse tanto assim, Gera gases, né? Muitas gera vezes. gases e tal. Aí isso vai aumentar, né? Vai aumentar a pressão, por Vai, exemplo, nas vai. costas e tal. Então, isso também gera dor. Do ponto de vista clínico, na Sim. osteopatia, no meu consultório, já recebi pacientes assim, em que eu precisei normalizar as tensões abdominais vindas de alimentos. Então aí Uhum, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como controlar a alimentação desse ponto de vista, porque às vezes a pessoa não é nem obesa, mas ela come uhum. alguma coisa que faz com que ela fique com Isso. esse abdômen dessa maneira. Aí eu queria que você Uhum. comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho percebido, Carol, de uns anos pra cá, muitas pessoas com queixas de tipo, ah, eu como isso, aquilo, fico estufado, né? Que fala, fica estufado, me Estufada, dá gases, exatamente. me incomoda, e eu fico pensando quando já se é um paciente que tem um abdômen, né, bem avantajado, quanto que ele deve se sentir meio que para explodir. Sim. Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante, quem está aí na live, prestem atenção. Primeira coisa, não é um alimento milagroso, tá? Porque o que vai resolver todos os problemas. Porque o que eu me dou bem, Carol, de repente pode ter desconforto. Então, vocês fiquem atentos a como o corpo de vocês, o intestino, ele está respondendo ali. No dia que você come algo mais com massa, por exemplo, eu falo isso por causa do glúten, que O causa muita, glúten, Carol, muita inflamação nas pessoas, verdade. tá? Causa muita inflamação. Na verdade, não seria nem o glúten tanto em si, mas a frequência tá sendo manhã, tarde e noite. De manhã, de tarde e noite, o lanche antes de dormir, cercado de A biscoito, porção diária pão, está muito maior, né? Do que entendeu? deveria. Então, esse intestino, ele está sendo exposto muito ao glúten. E ele tem uma pegada mais inflamatória no intestino, certo? Outro nutriente também que eu peço que tenham atenção e se observem são os lácteos.
Então, a gente se expõe muito aos lácteos também. Ah, mas eu nem gosto muito de leite. Ó, se você vai comer uma panqueca, tem leite, um bolo tem leite, um recheio de bolo vai ter um leite condensado ali. Se você come qualquer coisa assim, que um sorvete vai ter leite, né? Vai ali no açaí e coloca lá um creme de ninho, vai ter leite. Então, será que esse intestino realmente não está se expondo muito à lactose? Uhum. Né? Tenham atenção. Outra coisa que faz essa sensação de gases assim são fezes que não são evacuadas, né? Então, Importante. quem tem o intestino mais É. ressecado aí, tenha atenção com o seu intestino. O que é que o intestino mais preso precisa? Água. Olha só, a água já está servindo aí para duas vias, né? É. Precisa muito de hidratação, precisa muito de fibra, principalmente através de frutas, legumes, hortaliças, né? São as folhas, saladas cruas. Antes, Carol, eu, no início, assim, quando eu me formei, os primeiros atendimentos ali, os 2 primeiros anos, eu respeitava muito o que o paciente, ele não tinha preferência por comer, sabe? Porque a gente não queria desagradar, né? Sim, sim, Mas ficava com hoje eu medo. digo assim, olha, você tem alergia ou intolerância a essa comida? Você come e passa mal? Não, é porque eu não gosto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns acompanhamentos para você aprender a gostar. Você topa esse desafio, porque se você não topar, tudo bem, é questão de preferência, mas é o que o teu corpo está precisando. Fazer um teste, né? Então, Vamos fazer um teste para vamos, ver como é vamos que você se ensinar, sente. vamos ensinar a língua a gostar dos sabores desses alimentos, É. né? Em contrapartida, a gente deixa um pouco de lado esses que são mais inflamatórios. Então, o cafezinho com manteiga e leite no café da manhã, né? Café com leite e pão com manteiga, pelo menos é um basicão, assim, aqui no Brasil Ah, e é. aqui no Todo interior mundo toma também. café disso. Se não for o pão, é a tapioca. É, então assim, vamos fazer um revezamento, né, gente? Nada contra o pão aí, até eu gosto também. Mas vamos fazer um revezamento, porque o nosso intestino, Carol, a gente tem que entender que ele precisa de ciclos, né, serem respeitados. Assim como existe as 4 estações do ano, a gente também tem que fazer movimentos cíclicos na nossa alimentação. Um período Sim. você está mais para legumes cozidos, outro período mais para saladas cruas, outro período mais para frutas, outro período mais para. Você pode fazer receitas, né? Que comidas saudáveis mesmo, você pode fazer em casa. Então, assim, a pegada aqui, dessa sua ponto que você trouxe é, primeiro, se observem, veja como que seu intestino está se comportando. Passe aí 3, 4 dias sem lácteos e sem glúten. Veja como que seu corpo, seu intestino vai se comportar. Eu não tive um paciente que passou assim 2 semanas sem glúten e que não disse que teve melhora. Todos tiveram melhora. Olha só. Melhora na frequência ao banheiro, redução da circunferência abdominal, melhora na questão de se sentir empachado, reduziu bastante. Então eu digo, olha, não é nem para tirar totalmente, mas vamos dar um tempo, porque nosso intestino precisa respirar, né? Sim, Se a gente está verdade. dando todos os dias as mesmas coisas, vai chegar um momento que ele vai pedir para rotacionar isso. Com E a certeza. gente tem que respeitar, entendeu? Entendi. Muito bom, doutora. Muito bom mesmo. Tô felizona aqui com essa sua explanação. Jéssica aqui falou, né? Deu super certo comigo, Nutri. Não comia fruta nenhuma e resolvi experimentar todas as frutas que eu sempre disse que não gostava. E agora eu tô comendo Tá vendo? frutinhas diárias. Então, isso é uma Oh, mudança, parabéns! arrasou. Como eu fico orgulhosa de ver isso, Isso gente. é muito A gente bom. precisa, olha, quem tá aí do outro lado, deixa eu falar. A gente precisa, os adultos, tá? Que eu acho que a maioria que tá são adultos. A gente precisa treinar o nosso paladar, Sim. sabe, Carol? Treinar. Treinar com temperos naturais, uma fruta mais azeda, sabe? Aquele suco que você, não, hoje eu vou escolher não colocar açúcar. Porque eu quero me permitir sentir o sabor natural ali do azedo dessa Sim, fruta no suco ali sem doce. sim. Então a gente tem que treinar o paladar. Tem muito adulto com paladar infantil ainda. Ah, é verdade. Já tive muitos pacientes com paladar É, infantil. Muitos pacientes, assim, isso. que a alimentação, eu sempre
faço uma avaliação integrativa, né? E aí nessa Uhum. avaliação integrativa tem a parte Você nutricional que eu percebe, né? pergunto porque se eu perceber que tem uma necessidade de encaminhar para o nutricionista, que geralmente tem, eu espero um Uhum. pouquinho o paciente ficar acostumado com o tratamento, ter uma melhorazinha, e aí eu faço, olha, tá na hora da gente ver a reeducação alimentar, porque você É. tomar todinho de manhã, de tarde e de noite, tá complicado. A dor, ela não vai passar, entende? Uhum. Não vai. Assim, você falou sobre a questão do intestino, que é uma questão muito importante, a questão do É. intestino. E assim, muita gente chega no consultório, assim, as alças intestinais, quando elas ficam muito cheias, que não tem a evacuação, você começa a ter Sim, bloqueios na motilidade. Então, o nosso intestino, ele tem um movimento, né? O movimento tem, peristáltico, ele tem. acontece. Quando Isso. começa a ter Uhum. muito acúmulo, né, de fezes, acúmulo de material, matéria orgânica ali, o que Que acontece não é sai. que o que acontece é que esse movimento natural, ele para de acontecer. Então já chegaram Uhum. alguns pacientes com dor lombar, por exemplo, que essa dor lombar, ela estava tendo esse bloqueio, né? Esse bloqueio que estava acontecendo por causa das fezes estava interferindo na dor lombar do paciente. E aí eu tive que Uhum. ajudar através de manobras, né, Sim. faciais, a que aquelas alças elas tivessem um pouquinho mais de movimento, para que ele Uhum. conseguisse fazer isso. Quer dizer, esse paciente, ele precisava de mim naquele momento. Mas Sim. depois ele não vai precisar de mim, entende? Ele vai precisar que o fluxo do intestino dele esteja bom. E aí o fluxo dele vai É. ficar bom com o nutricionista. Então, por isso que a abordagem integrativa ela é tão importante, É. né? Exatamente. Porque Muito bom eu mesmo. posso ficar nele ali por muito tempo. Você resolveu um problema, né? Que É, era necessário, porque quando isso acontece, é muita cólica no intestino que se sente, isso. incomoda realmente, entendeu? E o que o intestino está pedindo é só que você tenha um pouco mais de carinho com ele. Um pouco mais de atenção, melhorar sua alimentação, saber o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Isso com um nutricionista ali para acertar tudo direitinho, né? Isso, E exatamente. é uma coisa que é um trabalho belíssimo esse que você faz, só que o paciente não pode depender disso. Senão Exato. ele não vai, né? Toda vez tem que fazer esse Em tipo de. alguns casos, o paciente ele só evolui da lombalgia depois que modifica a alimentação. Então, eu faço É. essa parte, né, com o paciente, ele já fica legal, ele fica com nível de dor baixo. Mas a dor, ela volta. Ela volta por quê? Às vezes o paciente precisa treinar o corpo, né, para os movimentos que ele faz, ou Uhum. seja, às vezes ele passa muito tempo carregando peso. Então, aí ele precisa estar com o corpo Aham. forte para a atividade. Isso daí é uma parte Uhum. que é da fisioterapia. Mas às vezes essa dor ela está sendo causada por causa de uma questão transintestinal. Então aí ele só vai melhorar, não vai Exatamente. melhorar comigo, ele vai melhorar com o nutricionista. Show de bola, É. muito bom. A Má Santos, eu acho que é mas enfim, já tirei todo o açúcar e já me acostumei. Já tirei total o Tá açúcar e já me vendo? acostumei. Então, tipo Que assim, bacana, que bacana. é muito bacana. Hoje eu não tomo Trabalhou bem o café com paladar, açúcar, viu? é. Joia. Trabalhou bem o paladar. E ainda existem alimentos que ajudam também, Carol, ajudam a desinflamar, né? Não, ó, Elis, eu tô aqui, mudei, tirei as coisas que prejudicam, mas aí me dá um suporte. O que é que pode potencializar essa melhora? E existem alimentos também, né, na nutrição funcional, a gente trabalha isso, que vai é, agilizar a recuperação, né, desse fluxo de sangue ali nos capilares e tal, né? Eu Olha posso citar só. até alguns aqui, Importante. né? Por exemplo, Cite, doutora. o que Cite que todos querem que é saber. fácil, um que é muito fácil, um nutriente muito fácil de encontrar em frutas que são até de custo baixo, né? Que é um anti-inflamatório geral para o nosso corpo, é a vitamina C, é muito importante para a gente desinflamar aqueles capilares ali. Muito Por que bom. que eu falo os capilares? São os vasinhos mais fininhos, né, Carol? Que o sangue precisa passar ali quando você está se movimentando ali a coluna, são muito fininhos, qualquer probleminha neles causa dor, gera Uhum. pressão ali, né? Causa dor. Então, a vitamina C ajuda a desinflamar. A pimenta, por exemplo, seja qual for a pimenta, vai
expandir o capilar para que ele tenha um fluxo mais suave ali de sangue, né? Não fique tão apertadinho, então ele abre um pouco esse capilar para ter você conseguir Mais imaginar fluxo. assim, você prefere ir para a rua e respirar com máscara ou sem máscara? Com máscara a gente respira, né? Tanto é que a gente tá Polêmico. até hoje com isso. Mas sem máscara é muito mais confortável. Com certeza. Então, os capilares apertadinhos, eles vai passar sangue ali? Vai. Vai oxigenar? Vai. Mas assim, com esse incômodo, né? Quando a gente come alimentos que dá para você respirar melhor, no caso o fluxo de sangue fica melhor ali naquelas regiões, né, dos Muito capilares. bom. A gente também precisa lembrar, né, da importância, por exemplo, o germe de trigo, o cacau, a aveia, o brócolis, a couve, semente de abóbora, Estão castanha, anotando, né? banana, Eu espero que você abacate, esteja anotando, porque depois eu quero essa lista, viu, gente? grão de bico, todas as carnes, né? Tudo isso são alimentos que eles vão nos dar um up no nosso triptofano, né? Para poder dar uma sensação mais de leveza, não só mentalmente, como também a gente sabe que existe uma conexão entre o bem-estar mental Mental e o e físico. físico. Quantas Isso. pessoas acho que você já atendeu que estavam numa semana mais de estresse e de repente deu aquela dor aqui no pescoço, né? Vai ter live Descendo com estresse, vai ter. descendo aqui para a coluna e quando você às vezes toca, você sente, né? Diz que Sim, fica durinho aqui a pessoa. Então foi um fator emocional que prejudicou o físico e nós seres humanos somos assim, somos pontos de interligação, né? Eu não trabalho só o intestino, sem ver como que tá um pouco ali as emoções da pessoa, porque senão o que eu passar não vai adiantar. Ela tem que estar com a mente dela bem tranquila já também. puxou, já deixou a deixa para a próxima live. Para a próxima. Maravilhosa, nem sabia que a próxima vai ser com a E olha, vê psicóloga. só, outra coisa que a gente precisa para que. Ah, é só ter o triptofano? Não é. A gente precisa de ferro para que ele trabalhe bem. Né? Por isso que eu citei aqui a questão das carnes, feijão, lentilha, as leguminosas, né? Que é a parte dos feijão e grão de bico, essas coisas. Porque um nutriente precisa de um outro, que precisa de um outro, talvez de um alfabeto completo, para que ele funcione bem. Para que a roda Né? gire, né? Precisa Por de um isso que. equilíbrio, né? É, Certo. exatamente. Então, assim, não existe esse negócio de, eu vou comer só isso e aquilo. A gente tem que rotacionar a nossa alimentação. Ah, mas eu gosto só de legumes cozidos, não gosto de salada crua. Trabalhe isso em você. Vai comendo Comece devagarzinho, pelo né? que você, comece pelo que você acha ou entende que comeria com mais facilidade. Ah, eu acho que eu comeria tomate e alface. Então comece. Depois você vai agregando outros, porque o nosso paladar, ele estranha quando a gente não tem o costume de colocar algo na boca, né? Ele Sim, verdade. estranha. Mas se a gente não treinar, ele nunca vai se acostumar. Nunca vai se acostumar. Verdade, A gente doutora. precisa treinar ele, né? E Muito um bem. anti-inflamatório muito bom, que eu gosto muito para dores pontuais assim mesmo, é o ômega 3, sabe? Olha, José, Até José, um porque espectador, disse que toma ômega 3, tá aí no chat. Ele falou isso, já ômega se 3 é antecipou. muito bom. E para quem não gosta, né, dessa questão do sabor e tal, que lembra peixe e tem enjoo, tem uma amiga minha que tem essa questão. Existe a versão vegana também, ela é feita a partir de algas, tá? Ó, E a gente pode encontrar na chia, na linhaça também. Então, chia e linhaça não são produtos caros, tá? Assim, não, é. mais ou menos, mas ninguém compra 1 quilo de uma vez, né? Você vai comprando a granel ali. Doutor, o pessoal Então, gasta dinheiro com fardo de cerveja. Não tem não problema é? nenhum comprar chilinhaça. Não tem problema não. Tá de troco ainda, né? Pois é, Pra tá, ir. exatamente. Então, a gente tem que priorizar, tá? Essa questão do ômega 3, quando a gente consome assim naturalmente, a gente precisa lembrar que eu tenho que também ter zinco, eu tenho que ter magnésio, eu tenho que ter vitamina C, para que esse ômega funcione bem, entendeu? Então, fazer uma manobra na alimentação, ou se está tomando esse suplemento, tem que ver se ele está agregado com esses outros, ou se não está, colocar na alimentação, para que ele tenha o seu potencial ali bem resolvido no corpo da pessoa, entendeu? Muito top mesmo. Foi? É muita informação, viu, Carol? Aqui é só
um making off, porque Não, foi é muita ótimo. informação. Porque assim, eu ia pedir para você dar uma dica, mas assim, já foram tantas que eu vou pedir Uhum. para você dizer aí como é que as pessoas se consultam com você, porque já foi 150 dicas, entendeu? Se quiser dar uma dica master, fique à vontade, mas eu acho que você já Eu foi muito rica na sua explanação e se quiser dizer para o pessoal como é que você faz seu trabalho, você faz seu trabalho online, então todo mundo que está assistindo aqui tem como uhum, se consultar com você, fique à tenho, vontade. tenho. Então, minha especialidade de atendimentos, para quem está aí do outro lado, deixa eu falar para você, minha especialidade mesmo de atendimentos é diabetes tipo 1, 2 gestacional, porque eu tenho essa causa com a minha saúde, né? Que eu sou diabética tipo 1, tomo insulina já há 23 anos. É, e atendo pacientes que têm questão de intolerância, alergia alimentar, alguma coisa assim que incomoda o intestino dele. Eu também trabalho com isso, com obesidade, pacientes que estão aí na dúvida, faço bariátrica, não faço. Dá uma conversada comigo antes para a gente fazer, né, Muito entender um importante. pouco os Muito anseios desse importante. procedimento, Muito porque é um importante. caminho. Sem Não estou volta. dizendo que eu sou contra ou a favor, mas é um caminho que não tem volta. E aí, Eu quando a gente estou dizendo, conversa, é sem volta, viu? Porque chega cheio de dor depois para mim. Então, assim, é melhor resolver com você antes, sabe? É melhor. E aí, assim, é aquela questão. Quando me perguntam o que é que eu faço para emagrecer, né? É a pergunta que eu acho que é de US$ 1 milhão, né? O que é que eu faço para emagrecer? Se eu disser em Boa. uma frase, faço isso assim, assim, e desse certo para todo mundo, né? Todo mundo já estaria magros com essas dietas de Esbelto. internet, essas dietas, É. né, malucas aí que a gente vê. Se funcionasse realmente, fosse bem eficaz, a gente via que ninguém mais, quem emagreceu não engordava mais. Então, quem está aí do outro lado, que já passou pela experiência, já foi em outros profissionais, ganhou, perdeu peso, ganhou, perdeu, ganhou de novo, e está um pouco perdido para conseguir ficar em paz com o seu peso, se não deu certo para você até agora, é porque existe algo que você ainda não sabe. Existe algo que você ainda não sabe ou que você não entendeu sobre como é que teu corpo está falando contigo. Eu ensino os pacientes que já vem nessa questão do ciclo ganha, perde, ganha, perde, ganha peso, como ele ouvir e entender as falas do corpo. Porque uma coisa é nossos anseios do que a gente quer comer. Outra coisa é o que aqui o corpo está pedindo para ser tratado de que forma. É verdade, doutora. Né? Então a gente faz o quê? Tira o que está atrapalhando e coloca o que vai funcionar. Baseado Né? em cada pessoa, né? Em Cada cada paciente, indivíduo. exatamente. Muito bom, Tanto doutora. na parte de cardápio, como na parte de comportamento para com a comida. Entendi. Entendeu? Então, Doutora, assim, hum, vou só pedir para ir, porque tem umas perguntas e já já a live vai fechar. ah, Aí tá certo. Tá. eu queria que a gente respondesse as perguntas antes de Pronto. acabar, porque vai fechar Certo. automaticamente. Tranquila. Mas fecha a ideia e aí depois a gente vê as perguntas. Não, é essa pegada, né? Você aprender o que é que você não sabe. Elisa, o que é que você falou aí que eu ainda não sei? É como você ouvir e respeitar as falas do corpo. Como é que eu Joia. faço isso na prática, Elisa? E a gente trabalha assim, entendeu? Entendi. Joia. Vamos lá. Edenice falou aqui, cheguei travado, foi Carol que me destravou, mas você foi essencial, viu? Seu comprometimento, Edenice, foi o que fez o resultado chegar. Todo dia, José falou, tomo cápsula ou como linhaça dourada, joia. Aracida Top Pronto. Term, deixa pra lá. O ômega pode ser qualquer marca. Estão perguntando aqui, o ômega Olha, eu pode não ser qualquer vou. marca? Não recomendo assim qualquer. Tem alguns que eu gosto mais, é porque eu não vou Pode comentar falar, aqui, tem tá? nada não, pode falar. É, aqui tem que Mas abrir assim, mesmo. vá pelas marcas que você vê ali que tá uma dose de EPA e DHA bem equilibrado, tá? Que você vê que tem realmente, não tem mistura com outros tipos de óleo, né? Não tá misturado com outros tipos de gordura. É o E EPA que que o pessoal tem você que olhar.
EPA? EPA e DHA, isso, né? Aí o Anota nome aí, é para pessoal. desacoplar. EPA e Lá THA. tem, lá no rótulo das caixinhas vai ter entre parênteses o nome, né? Porque são as gorduras que a gente precisa, né? No caso do ômega 3, ômega 6, Repor. eles vêm na maioria das vezes balanceados, às vezes vem de um só separado, só o ômega 3, só o ômega 6. Joia. Mas prestem atenção também no prazo de validade dos Tá, produtos, se tá ok. joia. E aqui, as cápsulas de ômega 3 são efetivas? São efetivas sim. Inclusive, elas vêm encapsuladas quando chega no estômago, já se dissolve ali, ela vai para o intestino, e lá vai entrar na tua corrente sanguínea e vai procurar onde é no seu corpo que tem pontos de inflamação para tratar. Joia. Muito legal. José falou aqui: diminuir glúten, lactose, torrados, açúcar. Aumentar água, frutas, verduras cruas, vitamina C, ômega 3. É isso mesmo, doutora? Beleza, Joia. ótimo, muito bem, Anotado. aprendeu bem. Todo mundo anotou aqui. Então eu É, vou. Temos aqui 5 minutinhos para a gente finalizar. Eu vou agradecer a sua participação. Foi ótimo. Eu tenho certeza que todo mundo que obrigada. assistiu hoje já está entendendo melhor, né, como controlar, né, essa questão do peso, da Uhum, obesidade, do sobrepeso e, consequentemente, né, essa questão da dor lombar, tanto com a inatividade física quanto com a questão da alimentação, né? Para as questões estruturais, eu esqueci de falar, mas assim, fazer atividade como Pilates é uma coisa que pode ajustar, né, a sua coluna, isso. entendeu? Se você tiver uma crise de coluna, né, importante, é importante ir no fisioterapeuta antes para poder ele fazer os ajustes Uhum, antes de você começar uma atividade. Então a gente abordou aqui a alimentação, a questão da obesidade, a questão da inatividade física, de estrutura de corpo. Quero agradecer uhum. muito a sua participação, doutora. Se quiser deixar Que aí agradeço, sua Carol. mensagem Muito final, fica à obrigada. vontade. Oh, a mensagem final, só para fechar, é o seguinte: dor lombar no obeso, primeiro tratamento de todos que o corpo pede é emagrecimento. O paciente precisa realmente emagrecer para que ele sinta as melhoras. Carregar esse peso extra, a coluna não tem essa estrutura, então o emagrecimento é a ponta da lança, né? Aí É depois vem verdade. todos os outros conjuntos ali. Muito bom. Tá? Eu agradeço muito também, viu, Carol? Muito importante trazer essa informação para o pessoal. Massa demais. Ui, quase caiu. Gente, boa noite. Obrigada para todo mundo aí que participou, que comentou. Na semana que vem a gente vai ter uma participação de uma psicóloga que vai falar sobre a questão do estresse, medos e o que isso tem em relação com a dor lombar. Então, na quinta-feira que vem a gente tem outra live bacana. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo no coração de todos. Boa noite Beijo. e até a próxima quinta. Tchau, 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 tchau. gente.